grande problema dos coaches aqui, grande problema dos gurus, grandes problemas dos coaches, dos gurus, charlatões aí, dos conselheiros, né? Até dos terapeutas, essa galera que ganha dinheiro aconselhando pessoas, vendendo cursos e tal. Eles têm a chave de tudo, né? Chave do sucesso, chave disso, chave daquilo, sabe? E com o pai do coachismo, os terapeutas não poderia ser diferente, né? Ele coloca em certa parte do livro aí, do Augusto Cury, abre aspas, a cultura acadêmica nutre a inteligência, mas não o alicerce de uma vida feliz. Isso é verdade mesmo, a pessoa engorda, passa raiva e tal, etc. Fica cheio de obrigações para não ser jubilado e tal, realmente a vida não é muito feliz mesmo não, sabe? Mesmo quando se adquire conhecimento, né? Ele falou a obviedade, né? Ainda existe uma turma aí de playboyzinhos aí, de janotas, que acreditam que com a faculdade eles têm tudo que precisam, sabe? Então não é verdade. Aí ele fala que sai é sempre dicas, né, cara? Ele, na verdade, ele não fala nada, né? Ele dá dicas, sai conhecendo o mundo exterior, mas não sai conhecendo a mente. O que seria conhecer a mente, então? Como seria possível conhecer a própria mente? Então, assim, essas dicas, assim, né? Bem típica de esquerdista, né? Ele sabe discursar sobre o assunto físico, mas não sabe falar de si mesmo. É um gigante. O que seria falar de si mesmo? O que seria saber falar de si mesmo? É um gigante da ciência, mas um frágil menino diante de suas pedras e desafios. O mundo acadêmico está em crise. Ele dá diplomas, mas não prepara os jovens para a escola da vida, principalmente quando você recebe doutrinação ideológica. Você está preparado? Aí pergunta, aí que coisa, que preguiça. Você está preparado apenas para as vitórias ou também para as derrotas? Eu coloquei, né? Não é bem assim, a cultura lapida o novo eu, dando condições, criando uma terra propícia ao desenvolvimento do novo homem, como diria Blaise Pascal. Quando ele fala de conhecer a mente, né? O difícil é conhecer a mente, talvez por ser intangível, por tamanha complexidade. Perdas e desafios são comuns, são eles que levantam um homem novo. E aí aqui sobre o poder e a felicidade, de fato o poder não produz uma vida feliz, mas a busca pelo poder é o motor da história, sabe? Seja ele coletivo, individual, sabe? Por isso que os filósofos se chocam, as pessoas se dividem em grupo A e grupo B, ideologias diferentes. São todos nós buscamos o poder, queremos estar no lugar do lobo, né? Do macho alfa. Por isso disputamos tão ferrenhamente as mulheres, etc. Por exemplo, para entender essa ideia aí, vou chamar de camada, eu chamo de camadas, mas poderia ser categorias. Eu acho que isso que mais se aproxima, camadas ou categorias de Platão. Então, assim, quando ele fala de, abre aspas, as pessoas podem dirigir uma nação ou uma grande empresa com habilidade, mas pode não ter nenhuma competência para governar a sua emoção. E quando a gente coloca um problemático de emoção no governo de um país, isso não aumenta. Então você apoiou 9 dedos e agora você está falando contra aquilo que você mesmo apoiou. É isso mesmo? Abre aspas, vou ler aqui porque dá para explicar sem ler, mas é melhor. Para Platão, a sociedade ideal seria dividida em 3 classes, levando em conta isso aí peraí, só um pouquinho. O livro que trata desse tema aí, o mesmo livro que tem a imagem da caverna, né, que é da República de Platão. Então, continuando nessa ideia das camadas aí, desse livro da República aí de Platão, você tem a primeira camada, que é a camada dos agricultores, dos trabalhadores manuais, né, dos comerciantes, e aí coloca aqui, a primeira camada é mais presa às necessidades do corpo, por isso o uso da questão da picanha, né, de ganhar comprando votos, né, com a compra de votos, né, seria encarregada da produção e distribuição de gêneros para toda a comunidade. Então se dá para ver que estudando é possível entender, através da República de Platão, os tipos de governantes que a gente tem, e saber perceber qual se aproximaria mais a, entre aspas, perfeição. Então, você tem a camada dos militares, né? Aquele negócio assim, ouro, prata e bronze, né? Então, assim, o sem dedo, o nine, na camada dos agricultores, comerciantes e trabalhadores manuais, né? Precisa das necessidades do corpo, encarregado da produção e distribuição dos gêneros para tudo. Na verdade, a segunda camada, que tanto essa camada odeia, por isso que essa camada dos agricultores, olha como é que Platão tem a ver com o nosso dia a dia, né? Marx identificou, sabendo que essa camada de Platão
estava em situação, digamos assim, inferior às outras camadas, ele tentou inverter a pirâmide de Platão. Então, quando para Platão, primeiro vinham os filósofos, depois os militares, depois os agricultores, para Marx essa pirâmide tinha que ser invertida, com uma maioria, e aí vai vir a ideia da democracia, cumprir essa posição dos agricultores. Ele falou, a maioria é o poder, logo o poder precisa prevalecer. E aí a segunda camada agora é a camada dos militares, por isso tanta birrinha da esquerda contra, e aí esses governantes aí, e os filósofos governantes, seriam dos intelectuais também, e dos capitalistas, etc. As pessoas que criam, empregam e inventam, sabe? Os militares, a segunda classe, mais empreendedora, se dedicaria à defesa. Então fica bem claro que tanto para Platão como para toda a sociedade, para o estudo da política também, a gente sabe que sempre essas classes aqui, elas sempre estiveram no poder. Eu acho que esses filósofos governantes aqui, eles nunca estiveram no poder, né? Pouquíssimos cumpriram essa última camada aqui, sabe? Mas os militares estão na camada de prata, muito mais próximo dos filósofos governantes. A classe superior, mais capacitada para servir da razão, seriam os intelectuais que possuem também o poder político. Assim, os reis teriam de ser escolhidos entre os filósofos. Fica bem clara essa necessidade de observar essas camadas aqui para compreender um pouco mais, não só de Platão, mas de conhecimento de filosofia política, TGE, né? Outra coisa interessante para entender as camadas seria compreender aí as três partes da alma segundo Platão, né? E aí é qual o Bolsonaro se destaca muito mais do que o Nove Dedos. Nesse argumento, a alma é dividida em três partes: a racional, irracível e apetitiva. E aí vocês, nos problemas dessa teoria, descobrir se ela e aí você pode ver que a alma racional, você teria que a alma racional, como aquela dos filósofos, dos intelectuais, sabe, como foi posto antes aí, supracitado. A irracível seria aquela da proteção, né, do controle das emoções, e a alma apetitiva, que seria os impulsos mais primitivos do ser, né? Por isso a promessa de picanha, essa coisa dos 9 dedos, né? Por causa dessa alma apetitiva. Só que esse cara da alma apetitiva, todos esses eles podem ascender, mas você pode ver que o problema tanto de um quanto de outro, né? Tanto o Bolsonaro, que está um pouquinho acima na alma já de prata, já acima do Lula, o problema desses caras assim, dessa geração, é que eles ascenderam um pouco, né? Quando a gente fala que nós perdemos um grande homem, que é o Enéas Carneiro, que sim, era o competente, né, da alma racional. Ele saiu da apetitiva na sua infância e evoluiu. Então e evoluiu depois da sua infância. Outra interpretação, que se dá para ficar interpretando na de eterno, mas outra interpretação é a divisão, 3 classes, né? Divide a sociedade em três classes: os lavradores, os guerreiros e os magistrados. Então, assim, através dessa ideia, as 3 partes da alma do Platão, você consegue perceber como Bolsonaro se destaca ainda, né, quando é comparado ao Lula. O problema da direita e da esquerda, que é uma frase importantíssima que o Ariano Suassuna vai dizer também em outro momento, né, que nosso grande problema é de conciliar, a dificuldade de conciliar a liberdade e a igualdade, sabe? Provavelmente ele disse isso porque foi um leitor também de Platão, né? E aí tem aqui, portanto, sua obra filosófica representará vários aspectos para a expansão de um pensamento alimentado pelo clima de liberdade e justiça e dignidade política. Então, o homem bom, na visão de Platão, ele era justo, ele era livre e justo, né? Mas como conciliar liberdade e justiça, né? Ou liberdade e igualdade, poderia substituir aqui, né? Fraternidade entre essas duas, né? Uma liberdade e igualdade e uma fraternidade entre elas. É a charada da política. Para fechar essa explanação, que nada tem a ver com Platão, tem a ver com a análise do livro do Cury, aplicando sua filosofia, Platão imaginou a república na sociedade ideal dividida em 3 classes, levando em conta a capacidade intelectual de cada indivíduo. A primeira camada, mais presa às necessidades do corpo, seria encarregada da produção e distribuição de gêneros para toda a comunidade, sabe? Lavradores, artífices e comerciantes. Então, assim, o Lula, os 9 dedos, se colocou nessa camada, né? Ele era essa camada historicamente, para quem conhece um pouco da vida dele, sabe? A segunda classe, mais empreendedora,
se dedicava à defesa, como soldados, né? Classe soldados. E a última classe capacitada para servir da razão seria dos intelectuais com poder político, assim, os ex teriam sido escolhidos entre os filósofos, não, filósofo rei. Por isso essa importância do filósofo rei. Agora ele dá abertura e dá condições aqui de as pessoas saírem dessas camadas, sabe? Quando o Napoleão se opõe à democracia, né, que seria o governo dos idiotas, né, e se ela é representativa, ele é mais idiota ainda, sabe? Porque é escolhido o menos idiota entre os idiotas, sabe? Ele defendia não uma alta roda, né, como é falado aqui, esse conceito de aristocracia feito por um marxista, né? Não um governo de nobres que detém, né, por herança o monopólio do poder e tal. Não uma nobreza, uma classe nobre, hidalguia, essa granfinagem, muito pelo contrário, mas um governo de poucos, a melhor tradução do que queria Platão, um governo de poucos, mas dos melhores cidadãos no sentido de possuir melhor formação moral intelectual para atender aos interesses do povo. Por isso que eu acho que o parlamentarismo, se não é de um só, deixa claro que se é aristocracia e se é de poucos, ele sabe que também ser a maioria não é sinônimo de grandeza, nem de verdade e nem de bem, ele sabia bem disso. Melhor seria poucos, mas com sabedoria, né? E os poucos escolhidos por muitos, melhor ainda. Então o parlamentarismo talvez fosse a melhor forma de governo do Brasil, né? Agora vamos voltar para o tema que é mais interessante. Ele vai tocar na ideia do trabalho aqui, como se sempre trabalhar pelo trabalhar, que é o que prega o socialismo, conseguisse elevar o homem. Só que não, o homem quer destaque, sabe? Quer estar entre esses poucos da aristocracia. Ele quer estar entre o primeiro, ele quer ser o alfa, mas na impossibilidade de ser o alfa, pelo menos estar entre os poucos. Essa é a grande verdade, sabe? Isso é a importância de Maquiavel. Então, assim, pelo menos Platão está um pouco mais maleável do que Maquiavel, né? Ele vai falar que, abre aspas, o Cury, devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar, mas que adianta, sabe? Você não ter, porque eles acreditam que a própria vontade, a própria necessidade é o suficiente para manter o desejo pelo trabalho, sabe? Então ele descarta aqui a possibilidade de que você recebendo bem é uma condição de recompensa, né? Dá um sentido mais de recompensa, sabe? Então faz com que, porque ele destrói o trabalho, na verdade, na minha concepção, agora eu falando, é a rotina. As pessoas sempre querem mais, sabe? Por isso que elas odeiam a rotina, por isso que elas precisam ganhar cada vez mais, por isso que nunca é o bastante, né? E se nunca é o bastante e o Estado leviatã, o Estado socialista procura pensar só no bastante, para que pelo menos a pessoa não sofra, não passe fome, então a pessoa sempre será nesse estado um tipo de trabalhador insatisfeito, sabe? Porque nunca terá o bastante, sabe? E nunca saciará não terá privilégio de alguma forma, não comprará seus privilégios, sabe? Não terá autonomia na direção, principalmente dos seus anseios e privilégios, dos seus anseios de conforto e a renovação, né, da vontade, como suplemento, né? O que você usa suplemento? Porque não tem hora que você enfraquece, você faz a mesma coisa, atividade, mas você envelhece, enjoa daquilo e enfraquece. Você usa o suplemento, o dinheiro, o salário melhorado, ele funciona como esse gás extra, né, vamos dizer assim. Legal que o cara ganha dinheiro dando conselho de como não se preocupar com o trabalho, né? Ele se preocupa com o trabalho, cria um esquema para ganhar dinheiro e ensina as pessoas a não. Sempre aquele negócio de chutando a escada, né? Eu subo e depois eu chuto a escada, sabe? Não, quando for para mim eu me preocupo sim com o trabalho. Quando for para o outro eu digo que ele não necessita se preocupar com o trabalho para que eu me torne aí um alfa, assim, constante e tal. Eu pertenço a essa aristocracia, sabe? Os filósofos virtuosos. E você não, você é só aquele que precisa deixar de lado os anseios e desejos pelo um melhor lugar, etc. Melhor salário, etc. Última parte para terminar aqui, essa parte, a segurança e a felicidade. Eu ia falar aqui, né, que você diga seguro da casa, carro, mas esquece de proteger a emoção como estresse e problemas. Esses problemas sempre existirão, então, independente da sua proteção, eles sempre irão existir. Então, saber lidar com ele e ter resiliência, acho que é a chave do negócio. Se tiver que ler alguma coisa, saia dessas autoajuda e tentem comer algo mais tangível, sabe? Sai da papinha para algo mais sólido, né? Leiam os estoicos, ao invés de dedicarem ao Augusto Cury e os outros aí, coaches aí do mercado, terapeutas. E aí beleza, aí deixa para próxima aí. Até mais.
Forte abraço.